pessoal, meu nome é Everaldo Daronco, sou professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Vou apresentar para vocês hoje a disciplina de Introdução à Computação, é uma das primeiras disciplinas que vocês vão ter no curso. É uma disciplina bem fundamental, uma disciplina que vai abordar muitos conceitos básicos, a gente vai fazer pesquisa, enfim. Mas a ideia da aula de hoje é justamente apresentar o que é essa disciplina, o que nós vamos ter dentro dela, o que a gente vai, quais são os nossos objetivos, enfim. Então, a gente parte de uma introdução, apresentando o plano de ensino, que é importante a gente apresentar o plano de ensino, porque daí vocês têm ideia, sabem exatamente o que vai acontecer durante o período de estudo de vocês dentro dessa disciplina. Né? Então, eu vou apresentar o objetivo, a gente vai apresentar questão de os conteúdos que a gente vai abordar nessa disciplina, a metodologia, como é que eu pretendo e como é que nós pretendemos desenvolver isso durante o percurso de vocês, as avaliações, como é que elas serão feitas e a bibliografia que depois eu indico para vocês. Vamos apresentar então qual é o objetivo dessa disciplina. Então é justamente prover esse conhecimento básico para todos os alunos de uma forma mais abrangente do que é essa área de informática, ou também a gente chama de área da ciência da computação, né? O que a gente vai, como é que a gente chegou aqui, apresentar um pouco da evolução, um pouco da história, aqueles conceitos básicos que são básicos mesmo, para a gente tentar entender como que as coisas funcionam dentro dessa área, né? Entender como que vocês estão aí recebendo um vídeo pela internet, como é que essas coisas funcionam, como é que está sendo armazenado aí no computador de vocês, todos esses detalhes que a gente vai ver. Então esse é o principal objetivo da disciplina, apresentar para vocês de forma bem abrangente mesmo, né, dando toda uma contextualização de todos os conceitos básicos que vocês vão precisar durante o percurso de vocês, inclusive com as outras disciplinas, né. De conteúdo então, a parte introdutória é uma parte um pouco mais voltada para as questões da área que vocês estão integrando, da área da computação, da área da informática, quais são as formações que hoje existem, por mais que vocês estão dentro de um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, mas existem outras formações e é importante, eu acho, que vocês saibam, né, aquilo que existe hoje no mercado de formação nesta área. Até para, por acaso, vislumbrar uma pós-graduação que queira fazer, um mestrado, doutorado, enfim, então vocês têm que ter mais ou menos a noção de como é que é essa carreira, o que é essa carreira e o que a gente pode alcançar. Depois, a gente vem nesses conceitos mais fundamentais, aqueles conceitos básicos, a gente tem que entender um pouquinho a divisão de como é que são esses computadores que a gente vai programar. Então a gente tem que identificar um pouquinho o que são esses hardwares, fazer a identificação desses componentes que lá estão dentro desse computador, como é que eles funcionam, como é que eles interagem. Estudar um pouquinho também os softwares, os tipos de softwares que a gente tem, as bases, como é que a gente classifica esses softwares. Vocês vão ser desenvolvedores, então é importante que a gente saiba definir bem o que são esses softwares, como é que a gente vai fazer esse desenvolvimento. Aí entra num terceiro conteúdo que é um pouco mais matemático, mas é a questão de como que a gente representa a informação dentro dos computadores. A gente vai entender, aqui a gente entende muito das limitações, por que eu tenho determinadas situações em alguns programas que a gente vai desenvolver, e a gente vai ver que a informática ela usa muitos recursos computacionais, e a gente vai entender que esses recursos são finitos, né? Então a gente tem que ter essa noção, e é uma noção básica muito importante. Nós vamos trabalhar com sistemas de numeração, conversões de base, enfim, uma série de conteúdos que vai envolver um pouquinho do conhecimento matemático, mas tranquilo, né? E depois, só para a gente também poder avançar, trabalhar um pouquinho as principais áreas da computação, por mais que, de novo, vocês ficam dentro de uma única área, mas para entender um pouquinho que a computação é um pouco mais abrangente. Então acho que é interessante vocês conhecerem todas as áreas hoje, até aquilo que está em evidência, né, no mercado atual, até para que vocês possam se posicionar, né, dentro desse mercado atual. Né? Bom,
Como é que a gente vai trabalhar essa disciplina? Basicamente é um curso em AD, então nós vamos ter todas as videoaulas, né? Em que a gente vai apresentar para vocês todos os conteúdos a partir dessa dinâmica, né, de explicação, né, de uma aula mais expositiva, né, tentando trabalhar com vocês alguns conteúdos. Mas não vai ficar só nisso, não é só assistir, não é simplesmente assistir a um vídeo. Terão trabalhos, terão exercícios, né? Esses trabalhos muito fortemente a gente vai pedir para vocês que vocês pesquisem, mas não é uma pesquisa pura e simples, vocês vão ter que também elaborar relatórios, né? Então é pesquisar, é sintetizar aquilo que foi pesquisado, analisar e colocar isso dentro de um relatório, escrever, e aí vai enviar para o professor, ele vai fazer as correções, vai dar o feedback para vocês, enfim. Então é uma disciplina que vai exigir de vocês muito empenho, né, nessas atividades. E também a gente tem uma apostila, né, que serve e servirá como base, uma base de um texto para que vocês possam estudar nessa disciplina. E dentro dessa apostila, então, a gente vai ter a indicação, né, de toda a bibliografia básica que a gente vai adotar, né, nessa disciplina. Então lá dentro, dentro dessa apostila, o material que vocês vão receber, eu coloco lá, a partir, essa aula é de tal conteúdo, tem mais informações do capítulo tal, do livro tal, do autor. Então vocês vão ter toda a bagagem aí, né, dentro dessa apostila para trabalhar e para fazer as pesquisas de vocês, né? Bom, dando continuidade, a gente sabe que toda disciplina tem que ter uma avaliação e nós teremos uma avaliação. Essa avaliação, como está aqui descrita para vocês, nós temos sempre 2 notas. Essas 2 notas são divididas em 2 subnotas, dá para se falar assim, em que 30% da nota de vocês, da primeira nota, vai ser esses trabalhos, esses exercícios que vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que entregar, e uma prova. E a gente sabe que essa prova é uma prova presencial, que vocês vêm, né, para a instituição aqui para desenvolver essa prova, tá? Mas à medida que as datas, enfim, como é que vai ser essa dinâmica das provas, aí a gente vai trabalhando à medida que vai acontecendo o curso, e vocês vão ter todo esse material, enfim, essas informações ao longo do curso de vocês. Então essa N1, N2 é da mesma forma, são os conteúdos que são divididos e tratados dentro das temáticas de cada uma delas, né? A gente divide lá aqueles conteúdos dentro dessas 2 provas, né? E ainda eu chamo a atenção de vocês que durante um primeiro semestre e também no segundo semestre de cada ano nós temos a semana acadêmica. E é importante que vocês também venham, porque ela faz parte também da avaliação. E vocês têm possibilidade também de desenvolver aquelas horas de atividades que são importantes para vocês durante todo o curso, e aqui vocês ganham essas horinhas, tá? Então, nós temos algumas regras nessas questões de avaliação, né? Então, nós temos essas avaliações, na verdade, é uma média aritmética simples, é o somatório dessas notas, né? Cada uma vale 50%, então, se eu somar as 2 e dividir por 2, vai me dar uma nota final. Para eu estar aprovado nessa disciplina, eu tenho que ter uma média final maior ou igual a 6. Aí com isso, beleza, sou aprovado, posso partir para o próximo curso, sem problema nenhum. A questão, vocês não têm frequência, mas é importante que a gente tem, e nós sabemos quanto tempo que vocês ficam dentro da plataforma, então é um momento que a gente vai analisar isso com vocês também, tá? Também vocês têm condições, e a nossa instituição ela trabalha com provas de substituição, vocês podem substituir uma daquelas N1 e N2 tranquilamente, né? Normalmente o pessoal substitui a menor nota, então a prova de substituição normalmente ela é no final do curso que ela é feita, e vocês podem fazer ela,
é só marcar, né? Só que lembre que a prova de substituição, ela sempre é toda a matéria, todos os conteúdos estão lá incluídos. E quem ficar abaixo de 6, então está no exame, e aí tem que fazer um exame, na nota de exame, daí a média é 5. Né? Se conseguiu passar por tudo isso, ok, a disciplina, tu está aprovado na disciplina, e tá tranquilo. Feito, pessoal, esse era o primeiro momento da disciplina, era para tentar explicar um pouquinho para vocês a dinâmica dela, o que a gente vai ver, como é que a gente vai trabalhar, né? Então vejo vocês na próxima aula.